pegar minha canetinha. Irmãos, boa noite, mais uma vez. Aqui estamos nós para ouvir e aprender do Senhor. Quando o pastor Marcos mandou a escala de pregação, os pregadores parecem que entram em pavor, né? E eu não sou diferente disso. E aí a gente começa a meditar o que vai ser pregado. Alguns adotam o texto e pregam, outros trabalham com o tema. Eu prefiro trabalhar com o tema. E eu fico atento às palavras que saem do mercado, misericórdia, que saem ao meu redor, no trabalho, para Deus confirmar se é realmente isso que eu tenho que falar. Eu sempre dou essa satisfação aqui à igreja. E muitas vezes eu penso no tema, mas para que Deus me impulsione a falar, ele precisa confirmar da boca de muitos. E esse tema foi confirmado na sexta-feira pela boca do professor. E eu ouvi pelo menos umas 3 vezes essa palavra. E nós vamos falar hoje de uma coisa que é muito comum na nossa vida, e a internet está cheia aí de pregação, que é o processo de Deus na nossa vida. O processo de Deus na nossa vida. A gente não entende. Uma certa feita, uma colega minha perguntou assim, por que pessoas boas morrem desse jeito? A colega dela tinha morrido de uma forma muito violenta. E ela dizia, era uma pessoa muito boa, por que morreu desse jeito? E como é que você explica uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que tudo tem a permissão de Deus, que é como Deus quer e permite que aconteça, né? E eu me lembrei disso. Nós hoje vamos falar desse processo de Deus, como começou tudo isso, como começou, por que teve que ser assim, não é aquela música de Claudinho Bochecha, não, porque tem que ser assim. Mas é porque Deus determinou assim por causa de uma razão. E nós vamos tentar trabalhar hoje essa ideia de passar por certas coisas porque é assim que tem que ser. Alguém aqui conhece alguém que tenha vivido e tenha passado durante toda a vida momentos sem conflito? Alguém aqui conhece alguém que tenha passado pela nossa vida sem conflito, sem problema? Dá licença aqui, João. Ô, João, eu vou lhe mandar um zap aí, eu vou pedir para você depois projetar aqui, pode ser? Só um minutinho, irmão, esqueci de mandar. Mas deu um desconto na minha idade aí, porque ela não colabora muito, não. Deixa eu mandar aqui para o João, eu vou precisar disso para mostrar aos irmãos. E eu vou mandar para o João depois, na hora que eu sinalizar para ele, e a gente publicar na tela aqui para todo mundo ler comigo. Era para eu ter mandado, e eu simplesmente me esqueci. João. Mandei aí, viu, João? Aí depois vou pedir para você projetar na tela, na hora eu te aviso. Bom, deixando de lado os tantos, vamos direto aos finalmente, né? Então eu quero falar hoje, com a permissão do Senhor, do processo de Deus. Antes de tudo, vamos orar. Nós temos aí uma festa que se aproxima muito perigosa e que a gente precisa orar, pedindo a Deus a proteção dos nossos irmãos, principalmente aqueles que são novos na fé, né? Que não entendem muita coisa, que ainda está muito recente aquelas coisas do mundo ainda presente neles. Está na gente, mais antigo quanto mais, nesses que são novos. Então eu quero pedir à igreja que se levante agora, e também pela Maria Cecília, né? Que foi pedida aí, o pastor Marcos pediu, não sabíamos o estado, mas que a igreja agora se levante para a gente clamar, pedir a Deus pela vida de Maria Cecília e pela sua misericórdia por essa festa que faz até as igrejas mudarem de endereço, infelizmente, nesses dias, que é um problema. Mas tem uns que resistem, né? Então todos podem orar simultaneamente. É bom que Deus ouve mais vozes, né? Então todos podem orar, eu vou orar, uns quiserem orar, cada um do seu jeito, vamos orar por Maria Cecília e por essa festa, pela misericórdia de Deus, por essa festa, amém? Santo Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor é conosco todo o tempo. Como cantamos há pouco, o Senhor é fiel todo o tempo. Todo o tempo o Senhor é bom. Mas também o Senhor é justo e justiça, Deus. Ó Deus, não sabemos como está essa criança que sofreu esse acidente, mas o Senhor sabe. O Senhor é um Deus de poder, mas não podemos desprezar a Tua vontade, Pai. Mas sabemos que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E pela nossa vontade, Deus, se o Senhor consentir, é que o Senhor restaure a vida desta criança, Pai.
que o Senhor restaure ela plenamente para a tua glória. E que conforte os pais e os parentes por ter deixado de socorrer, mas não por culpa deles, Pai. Que as crianças não são fáceis de se segurar e dominar. Que o Senhor coloque no coração deles o refrigério. Que eles não se sintam culpados por isso, Deus. Que a tua palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor, que é chamado segundo o teu propósito. Entregamos na tua mão esta criança, esta família, crendo que a sua vontade será feita. E que ela será boa, porque só o Senhor sabe o que é bom para cada um de nós, ainda que a gente não aceite. Mas pedimos, Senhor, sobretudo, que o Senhor coloque a tua mão poderosa, sendo da tua vontade, restaure cada parte daquela criança. Restaure ela em tudo, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor restaura carne e ossos secos. O que é impossível para o Senhor nada neste mundo. Também te oramos, Deus, por esta festa que está para acontecer. Aliás, já está acontecendo. Que o Senhor tenha misericórdia de muitos que ainda estão lá, que são seus filhos, Deus, que não compreenderam a tua mensagem. Nós pedimos que o Senhor proteja os nossos familiares aqui deste lugar, que o Senhor esteja ali com cada um que há de receber a salvação do Senhor. Nós bem sabemos que muitos não vão aceitar, que muitos vão rejeitar a tua palavra. Mas sabemos que tem muitos ali dentro ainda que hão de ser salvos pela ministração da tua palavra. Que esta festa, Deus, apesar de não ser para a sua glória, seja manifesta pelo teu poder na vida de cada um ali dentro. Nós te oramos, Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que permite que tudo aconteça para o nosso bem. Ó Deus, entra com a tua misericórdia sobre a nossa humanidade, sobre este povo, Deus, que não conhece ainda o teu nome. Bendizemos o teu nome, crendo que, sendo a tua vontade, ela assim se realizará, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, eu quero falar do processo de Deus em relação a sofrimento, né? O processo de Deus requer sofrimento nosso. A ideia é mostrar, nós sabemos que o homem pecou desde o início, né? A ideia do que eu vou querer e tentar mostrar à igreja é que o retorno ao estado original do homem foi estabelecido por Deus já na criação, em função do pecado, por meio de um processo doloroso, contínuo para aperfeiçoamento nosso. Só que isso exige de nós um esforço hercúleo, fora do normal. A partir do momento que nós pecamos, nós vamos ver lá em Gênesis, eu sempre remeto, se os irmãos repararam, eu começo sempre de Gênesis e depois vou caminhando para o Novo Testamento. Porque lá está a fonte de todas as coisas. Foi lá onde tudo começou. Quando o homem peca, o que é que Deus faz? Se afasta do homem. O homem pecou. E aí depois Deus dá a sentença. Isso virou uma coisa genética já. E pelo pecado de Adão, todos nós somos o quê? Pecadores. Virou uma coisa genética, está na origem. Eu tenho essa questão de colesterol, é genético, vem da origem, vem da mamãe, do papai. Então aquilo que se instala a partir da sua origem é genético. Quando o casal deu ouvido à serpente, contaminou toda a humanidade. E aí eu quero que os irmãos abram em Gênesis 3, a partir do 16, que é a sentença dos três. O pecado contaminou o homem, contaminou toda a humanidade, virou uma coisa genética. Nós nascemos já com o pecado no nosso corpo. Todos abriram Gênesis 3, 16 e 19. Todo mundo conhece a história, como é que aconteceu, como é que a serpente fez para enganar Eva, né? E aí começa logo pela serpente. A serpente, Deus não teve nem misericórdia. Ele disse assim, do 14, eu vou ler o 14. Então o Senhor declarou à serpente: por ter feito isso, estou lendo a versão NVI, tá, gente? Por ter feito isso, maldita é entre todos os animais. Amaldiçoou a serpente.
E a mulher, o 16, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará luz aos filhos, e seu desejo será contra o teu marido, mas ele te dominará. Misericórdia, todo esse negócio sai do ar aqui, vamos lá. E finalmente declarou o homem. Olha como a sentença foi pela ordem, né? A serpente, a mulher e ao homem. Mas gravem isso aqui: com dores você dará a luz, disse a mulher. E finalmente o homem declarou: visto que você deu ouvidos à voz da tua mulher e comeu da árvore do qual ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Vem o que depois? Com dores comerá dela todos os dias da tua vida. Então, nós vemos aqui 3 sentenças, uma de maldição e 2 de dores. Agora eu pergunto: a mulher dor da luz é uma maldição? Ao homem com dor comerás, mas não amaldiçoa o homem, não amaldiçoa a mulher. Amaldiçoou o parto, no sentido de dores, e amaldiçoou o homem em função da terra. Aí eu te pergunto: tem dores de parto e dores para comer. A dor do parto é igual à dor de comer? Tem mulheres com a palavra: a dor do parto é igual à dor de quem trabalha? Não é. São diferentes, o sentido é diferente. A mulher, dor física, ao homem, o cansaço, o estresse, o desgaste para conseguir sobreviver, para sustentar sua família. Isso era visto como uma dor. Porque quando o homem foi criado, não era para ele passar por nada disso, nem mulher sentir isso. Era para viver uma vida longa, normal, abençoada, tranquila, porque Deus os visitava todos os dias. Não sabemos por quanto tempo, se foi 1 ano, 2 anos, mas a Bíblia diz que Deus passava na viração do dia sempre para visitá-los. Quando a gente lê o Gênesis, acha que foi logo dentro dos 7 dias, mas a Bíblia não diz. Pode ter sido vários dias. Mas o fato é que cada um recebeu a sentença de dor. E é claro que naquela cultura, a dor era plantar, colher para sobreviver. Num tempo em que você não tinha nenhum instrumento para a terra, para colher e para plantar. Era algo muito sofrível. Por isso, o autor do Antigo Testamento também chama de dor. Na Bíblia judaica, que é a Bíblia literal da hebraica, ele diz: como é que está escrito lá? Comerás com muito trabalho. Você terá muito trabalho para comer, na Bíblia judaica. Com muita luta você vai conseguir se alimentar a partir da terra. Isso na Bíblia judaica. Então, o autor do texto diz que é dor, porque é algo que iria se perpetuar pela sua vida, a depender das civilizações que viriam logo depois. Mas é isso. Na mulher, a dor é literal. No homem, é a dor do cansaço, do desgaste, da batalha do dia a dia. Isso, em algum momento, representaria dor para muitos homens, como é ainda hoje. Exatamente neste ponto que Deus determina os processos. Percebam, antigamente não sentia dor, comia, não precisava plantar, porque comia. E a partir dali agora do pecado, os processos pelos quais o homem deveria passar para retornar ao seu estado original estavam estabelecidos. Ali Deus determina. Vocês vão viver agora com dores. E assim tem sido até hoje. Deus poderia ter banido a serpente e advertido o casal por ter feito aquilo ali, e a vida continuaria normal. E seria bom para a gente até hoje. A mulher não sentir dor, o homem não precisar trabalhar, não precisar se preocupar em sustentar a família, né? O suicídio não teria, dos desempregados. Só que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não independente, toda dependência
está em Deus, mas autônomo, dotado da capacidade de pensar, de decidir. Quando Deus disse, não é para comer, eles decidiram comer. Mas ficaram livres de alguma coisa? Não, porque eles têm independência. Não vamos confundir autonomia com independência. Autonomia eu tenho para tomar minhas decisões. Por isso que eu defendo que essa questão do livre-arbítrio é complicada. Eu concordo com Nicodemos quando diz o arbítrio existe, mas eu não sei se ele é livre. Se discute muito sobre o livre-arbítrio, se você pode negar, se você pode negar ser crente, se não pode negar, se Deus é que determina e você tem que ser. Essa questão de discussão do livre-arbítrio. E aqui a gente vê que o casal tomou uma decisão pela sua autonomia, sua capacidade de raciocinar de tomar a decisão. Só que arcaram com as consequências porque não são independentes das ordens de Deus. Nós tomamos decisões pela nossa autonomia e temos consequência ou não temos. Por isso nós não somos independentes. As consequências das nossas decisões, da nossa autonomia, nós arcamos todos com elas. Portanto, Deus poderia ter banido a serpente, passar a mão pela cabeça e dizer, vamos continuar porque eu vou perdoar vocês. Na verdade, perdoou, acho que de outra forma, mas agora tem um preço para vocês retornar ao seu estado. Sentirão dores. Aí depois disso nós sabemos o que vem pela frente, né? Caim e Abel, aí lá só vem coisa ruim. Caim e Abel, depois vem a geração perversa de Noé. Período do dilúvio, Torre de Babel. Só que depois do dilúvio, lá em Gênesis 8:21, acontece algo muito curioso. Depois que Noé sai do dilúvio, ele faz sacrifício, né, para Deus. O bom sacrifício que toca o coração de Deus. Se vocês lerem lá no 8:21, vamos ler? No 8:21 de Gênesis ainda, tá? No 8:21. 8. É interessante isso porque Deus condenou, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado e por causa do sacrifício da obediência de Noé. Ele diz assim, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei os seres vivos como fiz desta vez. Então, o bom sacrifício e a obediência tocou o coração de Deus. Ele não desfez o primeiro. Observe que não tornarei a amaldiçoar a terra novamente. Se Deus fosse amaldiçoar a terra a cada pecado nosso, com certeza a gente não existia mais. A cada geração perversa e pecadora e Deus determinasse uma maldição, a gente não existia mais. A graça de Deus já está aí, irmãos. A graça de Deus já está aí. Quando ele resolve não mais amaldiçoar a terra. E a partir do determinado ponto da história, a gente começa a ver os processos de Deus na vida de muitos homens e mulheres. E começa por quem? Abraão, o pai da fé. Depois vem José do Egito, todo mundo conhece a história. Depois Moisés e por aí vai. Os reis, juízes, profetas, todos esses homens que Deus quis usar para seus propósitos passaram por processos dolorosos, processos complicados. Deus estabeleceu dores, vocês vão sentir dores, dificuldade. Foi fácil para Abraão conduzir seu filho para o holocausto? Seria fácil para nós conduzir um filho para o holocausto? Mas ele estava obedecendo a quem? O Pai. Dizem que naquela cultura era comum o sacrifício de seres humanos nas outras civilizações e que talvez por isso Abraão não tenha sentido tanta tristeza e nem reclamado, porque era cultural em outras civilizações circunvizinhas. Mas isso é uma especulação dos estudiosos. O fato é que era um filho e filho único. E a Bíblia não narra como estava o coração de Abraão. Mas se a gente for pensar com pai e filho, com certeza é algo muito doloroso obedecer a Deus nessas condições. Foi fácil para Moisés enfrentar o faraó e aquele povo todo do Egito para voltar para a terra onde nasceram? Foi fácil para José
Depois de serem vendidos pelos irmãos, prova. Processo de Deus. José chega a admitir que entendeu agora por que que aconteceu, para que quando seus irmãos precisassem, ele estivesse lá para ajudar. Propósito de Deus é diferente de processo. E aí eu faço a nova pergunta: qual desses vultos históricos escolhidos por Deus tiveram uma vida livre de dor e aflição? Alguém conhece? Me mostra aí. A Bíblia é um livro que fala a verdade. Ela não esconde as mazelas da história. Não é um conto de fadas. Ela traz toda a verdade, boas e ruins. E ela não esconde da gente que para servir a Deus passamos por um processo. E é um processo bom? Não, é um processo muito doloroso. Pecamos lá atrás e o preço é esse agora. É nesse aspecto que eu pretendo abordar os processos de Deus agora. E a Bíblia diz que Deus não muda e que nele não há sombra de variação. Se Deus não muda, e o que ele disse lá atrás para Adão vai permanecer sobre todas as gerações posteriores a Adão. E aí a gente pensa, como aquela colega que perguntou por que a gente sofre tanto, pessoas boas morrem de jeito tão ruim quando eram boas, como se morrer bem fosse um presente por ter vivido bem. Isso é coisa de outra religião e não do cristianismo, né? As boas obras. Em algum momento da nossa vida, por mais crente que a gente se considere, questionamos Deus acerca de nossas dores, dos sofrimentos. Ou que ninguém nunca questionou Deus. No seu íntimo. Por que que eu estou passando por isso? Por que que meu filho isso? Por que que meu marido aquilo? Por que que meu chefe isso? Quem de nós não questionou Deus? Nós conhecemos um que questionou muito. Quem é na Bíblia? Quem é? Jó. Muitas vezes nem verbalizamos para não parecer murmuração, mas a murmuração está lá dentro. Mas na verdade, lá no nosso íntimo, sabemos que murmuramos, porque Deus nos conhece, irmãos. Deus gosta de murmuração? Deus gosta de quê? Salmo 40. É o quê? Esperar com paciência no Senhor, não com murmuração. Às vezes a angústia é tanta, irmãos. A angústia, a dor, o sofrimento, o desespero é tanto, que a gente nem lembra da história de José, de Daniel, de Jó, a gente não lembra nada disso. A gente está preocupado com o nosso problema. Eu quero lá saber da história de Daniel, minha história é minha história, de Daniel é Daniel, a de Salomão é Salomão. Às vezes a dor é tanta que a gente vira egoísta. A gente esquece de olhar para cima. A dor nos faz perder a visão de reino. O machucado faz a gente esquecer que aqueles homens, que mais tarde lá em Hebreu vai dizer que esse mundo, dos quais esse mundo nem eram dignos, esses homens padeceram. Portanto, muitas vezes a gente tem que, na dor, a gente não pode esquecer que Deus existe. É principalmente na dor que a gente não pode esquecer de Deus. Paulo deu esses exemplos para a gente, né? Cantando na cela, chicoteado, aceitado, ele cantando, louvando a Deus. Mas a gente consegue fazer isso? Falando sério, a gente consegue. Por que não conseguimos fazer isso hoje? Nossa fé diminuiu? Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca mudou e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo. O que importa agora é o que eu sinto, irmão, e não os exemplos. É assim que a gente age. A hora do nosso desespero, da nossa dor, do nosso sangramento, não tem Daniel certo na cova dos leões. Não tem Abraão certo levando seu filho para matar. Tem as nossas dores em primeiro lugar. Esquecemos que quem levou as nossas dores? Jesus Cristo. E na sexta-feira, na sala de aula, o pastor Edson surpreende a gente sempre com algumas novidades. E ele trouxe a passagem de Isaías 53. No sofrimento de Jesus, no final diz assim: e a Deus agradou moê-lo
Deus se agradou de moer o filho. Não é estranho isso? O pai se agradar de machucar o filho, de moer o filho. Está lá em Isaías 53. Isso foi comentado na sexta-feira em sala. Deus deve se agradar de nos moer também, né? Mas a gente não se agrada disso. Por que sofremos? Qual é a finalidade de sofrermos tanto, gente? Provação. Prova. Alcançar Deus não é um caminho fácil. Mateus, se eu não me engano, 11:12, Jesus disse para aquele povo: o reino de Deus, alguns vão conseguir a força, com muito esforço. O reino de Deus só se conquista com muito esforço. É o esforço do sofrimento que a gente tem que passar. Não importa o tamanho do seu sofrimento. Eu queria ler Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler? Romanos 8. - 27, né? 26, vou ler o 26. Aliás, vou ler o 25. Vamos ler o 25. Romanos 8, 25 diz assim: da mesma forma, entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como convém orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda o nosso coração conhece a mente e o Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E o 28, que é bem conhecido, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam e de que foram chamados de acordo com o seu. Pois é, aqueles que Deus chama, aqueles que Deus coloca no processo, é porque estão no propósito de Deus. Se você está passando um momento difícil, se você está passando por um processo muito doloroso, saiba que Deus tem um propósito no seu coração. Por favor. Não é em vão que padecemos, Paulo vai dizer isso, não é em vão que sofremos. Temos que pagar esse precinho para retornar ao estado original antes do pecado de Adão e Eva. Porque Deus estabeleceu os processos lá. É genético. O pecado da gente é genético. Não tem para onde correr. Quando o verso 28 diz, aliás, não vou ler aqui, são tantas as situações que abalam a nossa confiança, que se a gente não mantiver a visão do reino, tropeça e cai. E dependendo do tombo, irmãos, corre o risco de nunca mais se levantar. É isso que Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide, não caia. Não perca a visão de reino. Não importa o que você está passando, suas humilhações, sua vergonha, suas dores, seus sofrimentos, suas perdas e danos, é para cima que nós temos que olhar. Quando o verso 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas, sejam boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, e o que dizer do apóstolo Paulo? Lembra de Ananias? Quando Ananias soube que o Saulo, tinha se convertido, qual foi a reação de Ananias? Senhor, ele nos persegue, ele nos mata. Paulo foi chamado para um propósito. E o que foi que o Senhor disse para Ananias? Quem sabe? Ananias, você vai ver como ele vai sofrer por causa do evangelho. Sofreu ou não sofreu? Foi quem mais sofreu. Eu não conheço mais ninguém que tenha sofrido tanto como Paulo. Aliás, depois de Jesus, né? E é isso. Quem vem para o evangelho achando que vai colher flores sim. Mas as flores têm espinho. As rosas estão com espinho. Você não vai tirar os espinhos e ficar com a rosa. Você vai colher a rosa com os espinhos, viu, irmãos? Não adianta você tirar o talo da rosa e ficar catando os espinhos.
Você não vai conseguir. Os espinhos vêm na rosa. Essa é a vida do cristão, colhendo rosas e espinhos. Mais espinhos do que rosas, muitas vezes. Mas isso passa. Um dia isso passa. As perseguições, as torturas, a forma como morreram todos os apóstolos e discípulos. Eu queria enumerar para os irmãos, mas não vai dar tempo. Se vocês soubessem como cada um morreu, eu acho que é capaz de alguns desistirem de continuar no Evangelho. O pior exemplo foi Pedro, né? Crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser comparado ao Senhor. Alguns cerrados ao meio, outros degolados. Naquela época das ordalhas, os castigos mais severos que tinham, eles passaram por isso. Então, irmãos, o que dizer desses apóstolos, né? Com dor verás. Com dor você vai viver. A dor vai te acompanhar. Ser provado para ser aprovado. Deus tem um concurso, sabia, irmão? O concurso de Deus, sabe qual é? João Batista anunciava: extra, extra, estão abertas as vagas para o reino dos céus. João anunciando. Estou fazendo aqui só uma paródia, viu? É chegado o reino dos céus. As inscrições estão abertas, irmãos. O concurso de Deus é assim. E é gratuito, você não paga nada agora. O preço está na prova. Agora, se você fizer boa prova, fazer boa prova tem que estudar e aprender. Para passar pela prova, a gente tem que entender a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, que ela nos ensina a passar pela prova. Os exemplos que a gente leu aqui nos ensina a superar todas as provas. É o concurso de Deus. Aí quando você estuda, aprende e tira boa nota na prova, você está classificado, viu? Você está classificado para o reino de Deus. Só que um dia está vendo o quê? Falta o quê? A convocação, aquele grande dia. Quando se fizer chamada, lembra? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. A chamada. Você se inscreveu para o reino de Deus, você fez a boa prova, foi classificado. Esperar só a convocação, que é aquele grande dia, é o concurso de Deus. Está aí aberto. As inscrições estão abertas para quem quiser. Foi isso que João fez. Extra, extra. A notícia é que estão abertas as inscrições para o reino de Deus. Eu estou só fazendo aqui um paralelo, tá? Um trocadilhozinho. Pois é um processo seletivo. É assim. Assim é o processo de Deus. Você sabe quando é que o problema nosso começa, irmãos? Quando a nossa arrogância, a nossa empáfia, nosso orgulho, questionamos Deus como se ele fosse culpado de tudo que acontece de ruim com a gente. Claro, atribuímos a Deus coisas boas. Mas quando falamos de coisas ruins, somos arrogantes com Deus. Não temos a mesma tranquilidade para agradecer a Deus. Quando a gente recebe uma bênção, quando a gente recebe um elogio, quando a gente recebe um dinheiro extra. Mas quando alguém bate no carro da gente, oh Deus, por que isso, né? Quando a gente se envolve em algum problema, oh Deus, a gente não tem o mesmo perfil quando temos para agradecer, não temos o mesmo perfil para agradecer a Deus quando acontece coisa ruim. Paulo diz, que diz a Bíblia, em tudo dai graças. Por quê? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria ler também Lamentações 3,39, muito conhecido. O texto Lamentações, porque de quem é a culpa? É de Deus? Aliás, esse seria o tema da pregação, né? Mas não aconteceu. A culpa é de Deus, seria um outro tema que eu ia trazer. Lamentações 3,39. Todo mundo conhece esse verso. É 3,39, Senhor? Deixa eu ver aqui. Lamentações, eu abri errado aqui. Lamentações de Jeremias.
3, 39. Deixa eu ver se eu fiz certo. É mais ou menos parecido. Como pode um homem em vida reclamar quando é punido pelos seus pecados? Ou seja, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Ele vai reclamar com Deus? O pecado fomos nós, nosso lá atrás. Desde a criação do mundo nós pecamos. Me queixar com Deus. É interessante que a gente não se conforma com as dores que a gente passa na nossa vida. João, ô João, pode colocar para mim aí? Tem um poema de Francisco Otaviano, quem conhece esse nome? Que eu achei muito pertinente. Não é crente, não sei, mas diz Ilusões da Vida. Vamos ler todo mundo? Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o fio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Quem passa pela vida tem que sofrer. Os docetistas, um movimento que ocorreu, não lembro que século foi, dizia que Jesus Cristo não era de carne, era um espectro, era uma imagem projetada entre os homens. Por isso ele suportou tudo aquilo, né? Os docetistas, para você ver como as coisas são. Se você não passou por isso, você não pisou neste mundo, irmãos. Quem não passa por isso não veio ao mundo. Se nós viemos para esse mundo, é para sentir isso aqui, ó, o frio da desgraça, o pavor que é não ter a graça de Deus sobre nós. Nós que somos crentes temos, por isso temos que suportar tudo isso. Imagine quem não tem a graça de Deus para suportar todas essas aflições. Então, Francisco Otaviano escreve dizendo, ele reconhece que a vida não é fácil. Quem passa por essa vida, neste mundo, tem que padecer. Seja justo, seja injusto, seja crente, seja não crente. Mas nós, como crentes, temos a obrigação de entender por que passamos por isso. O fato é que chegamos nessa vida, irmão, sem ser convidados. Chegamos nesta vida sem convite nenhum. Ninguém me perguntou, irmão, você quer ir lá para baixo? Alguém me perguntou, Big, se você queria vir para cá? Chegamos aqui sem ser convidados, irmão. E dela partimos também sem ser convidados. Quem somos nós para questionar o Pai? Quem somos nós para questionar o Criador? E aí eu me lembro de Jó. Eu sempre gosto de comentar Jó. Eu queria ler Jó, depois de todas aquelas argumentações de Jó, depois das queixas de Jó, dizendo que não deveria ter nascido, que era amaldiçoado. Eu quero ler Jó 38. E a gente já vai encerrar hoje mais cedo. Jó 38, o 41. É o 41, acho que eu errado. Jó capítulo 38 é isso mesmo, 38. A partir do 1. Isso depois que Jó reclama, esperneia, chora. Aí Deus chama Jó no canto e faz assim. Jó, fica aí quietinho aí. Sim, prepara os teus lombos aí que eu quero conversar com vocês. Fica aí quietinho. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, dizendo: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-te como homem, e eu farei perguntas, e você, Jó, vai me responder. A primeira pergunta: onde estava você, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Né? Jó, quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? Por quem colocou sua pedra de esquina?
Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando o ventre irrompeu? E por aí Deus vai, dizendo, Jó, você não sabe de nada, Jó. Eu sou Deus. Eu sei aonde eu posso ir. Até onde você vai, os seus limites. Se aquiete, Jó. Deus repreendeu Jó, enquadrou Jó, porque Jó estava questionando muito, a ponto de quase que culpar Deus pelo que tinha acontecido. Todo mundo conhece a história de Jó. E Deus faz isso com Jó. Muitas vezes Deus faz isso com a gente não percebe. Deus pergunta assim, afinal de contas, eu sou o que para você? Sou Deus? Ou sou um Deus qualquer? Parece que Deus de vez em quando pergunta isso para a gente quando a gente está no desespero. O que é que eu sou para você? Como ele fez lá com o profeta, acaso alguma coisa impossível para mim? A gente esquece duas coisas, que nós temos um Deus e que, sobretudo, tem que prevalecer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O problema é que a gente não aceita a vontade de Deus. Quando ela é ruim para a gente não aceita. A gente só aceita a boa vontade de Deus. E nós, como os cristãos, temos que estar preparados tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Só que a gente é treinado só para coisas boas. Nosso organismo, nosso cérebro responde bem a boas notícias e nunca a más notícias. Não estamos nessa vida para viver a vida que o mundo oferece. Ele está corrompido pelo pecado. Estamos aqui para um propósito de Deus, para a glória de Deus, no meio de uma geração perdida, com a missão de transmitir as verdades celestiais a fim de salvar os que creem. Que a Bíblia diz que nem todos creriam, mas os que creem ainda tem muitos. É por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, em 21, o viver na carne só vale a pena se der frutos. Para mim, morrer é viver. Para mim, viver é Cristo. Mas só vale a pena viver na carne se for para dar frutos. Se for para dar prejuízo, não. Aqui, nesse lugar, nessa terra, nunca foi e não é e nem será lugar de descanso e gozo, como pensam algumas doutrinas por aí. Aqui não é o nosso lugar, certamente. Aqui, por enquanto, é lugar de peregrinação, porque a nossa pátria não é aqui, irmãos. A Bíblia fala isso o tempo todo. Nossa pátria é no céu. Por isso, nós sofremos tanto porque estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, são lutas e dores. Enfim, são tantas lutas, como diz aquela música, tantas dores, que passamos aqui por causa dos nossos pecados. Mas a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Onde é que está a nossa esperança? Está lá em Apocalipse. Para a gente encerrar, vamos ler? Apocalipse 7, 13. Deus não deixa a gente à toa. Não deu a sentença, não deu os processos e não diz qual é o resultado. Porque todo processo tende a dar um resultado. Todo processo é para um produto final, um produto acabado. E a finalidade de Apocalipse é dizer que por todo esse processo nós vamos estar prontos para aquele grande dia. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Quero ler, os irmãos, do 13 ao 17. Aqui é a visão de João, né? Falando com o Senhor. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que vestidos de branco e de onde vêm? E eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a ele dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá com nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará, e ele os guiará à fonte de água viva, e Deus enxugará seus olhos de toda lágrima.
Esse é o resultado do processo que passamos nesta terra. É isso que Deus vai fazer. Por isso passamos por todo esse processo. Temos que passar olhando, exultando ao Senhor. Eu quero ler por último o 21:4 ainda em Apocalipse. O 21:4. Vamos ler todos juntos, todos acharam? Diz assim: Ele enxugará, vamos lá, irmão, vamos ler. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Resultado de todo o processo. Eu sempre repito aqui nas pregações. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, o que acontece? Será salvo. Terão suas lágrimas enxugadas. Não sentirão mais dores, porque estarão diante do trono do Senhor. Irmãos, temos que passar por esse processo. Foi determinado por Deus lá na criação. Logo em seguida, o pecado. E é Ele quem vai tirar naquele grande dia, quando estivermos diante dele. Portanto, Ele colocou, Ele vai retirar. Mas temos que passar o processo. Amém? E Deus nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem e que a gente não pode andar reclamando. Pode até reclamar, pode até irar, mas não pecar. Aceitar o que vem de Deus, porque os frutos virão. Satanás não, Satanás bota a gente em outro lugar. Mas Deus prova a gente. O concurso de Deus está aberto. Em que fase você está? Você está como inscrito, como aprovado, como convocado? Eu acredito que nós estamos já como convocado. Eu acredito que nós já estamos convocados por Deus. Agora é só esperar em Deus, esperar com paciência no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais